Insônia outra vez? Pois bem, já que o sono resolveu dar o cano, a gente faz o quê? Puxa uma boa história para passar o tempo. Não uma daquelas cheias de príncipes e finais felizes, mas também nada que vá te deixar olhando para o teto de madrugada. Pensa mais como uma conversa de bar, só que sem o bar, sem a bebida e com você deitado no travesseiro. Nos anos 40, Los Angeles era um espetáculo. Hollywood brilhando, estrelas surgindo, sonhos de fama em cada esquina. Mas, como sempre, o brilho vinha acompanhado de algumas sombras. É nesse cenário que surge Elizabeth Short, que o mundo acabou apelidando de A Dália Negra. Nome de filme noir, destino de novela mal escrita. O caso virou manchete, alimentou fofocas e investigações mal resolvidas e, claro, teorias para todos os gostos. Mas aqui nada de reconstituição sangrenta. A ideia é contar esse enigma com a leveza de quem comenta uma velha lenda urbana, meio assustadora, meio fascinante, totalmente sem solução até hoje. Então, respira fundo, relaxa e deixa a Dália Negra te fazer companhia. Quem sabe entre uma suspeita e outra, o sono finalmente aparece. O sol da manhã de 15 de janeiro de 1947 não parecia ter o calor usual da Califórnia. Em Leimert Park, um bairro de Los Angeles, que tentava equilibrar os ares de subúrbio tranquilo com a proximidade do centro agitado, a neblina ainda pairava, úmida e fria. As casas de estilo espanhol, com seus telhados de telha vermelha e paredes de estuque, pareciam fantasmagóricas, como se estivessem à espera de algo. O ar era pesado, carregado com um cheiro de grama molhada e, de longe, o odor acre e metálico da poluição que a cidade, mesmo tão cedo, já exalava. Era o tipo de manhã que prometia um dia normal, mas que para Betty mudaria tudo. Com 25 anos, Betty empurrava o carrinho de sua filha de 3 anos, Annie, pela S. Norton Avenue. Sua rotina era a mesma de sempre. Levar a menina para um pequeno parque a poucas quadras de casa. Mas algo no silêncio daquela manhã era perturbador. Não havia pássaros cantando, nem o som distante dos carros. Apenas o rangido leve das rodas do carrinho e o murmúrio da filha que apontou para um terreno baldio a poucos metros. Mamãe, mamãe, a boneca quebrada. A voz de criança, inocente e despreocupada, cortou o ar gelado, ecoando o silêncio que Betty sentia. Ela seguiu o olhar da filha para um amontoado de sujeira e lixo que se espalhava em meio à grama alta. Ali, no meio do terreno, ela viu. A princípio, pensou que fosse um manequim de loja de roupas, talvez descartado após uma vitrine. A boneca quebrada estava deitada, de braços levantados acima da cabeça e pernas abertas como se estivesse em uma pose sensual. O corpo estava cortado ao meio na cintura, os braços e as pernas em um ângulo estranho, e o cabelo preto destacava-se sobre a grama como uma mancha de tinta. Betty sentiu um arrepio. Uma boneca não tinha o que parecia ser sangue. E o cheiro forte e metálico que se misturava ao ar agora invadia suas narinas, um cheiro que ela reconheceria pelo resto de sua vida. Seu coração batia forte no peito. Foi quando ela deu um passo mais perto e viu o rosto da boneca. Estava com o rosto pálido e a boca cortada, de orelha a orelha, em um sorriso macabro e assustador. Uma visão que faria qualquer pessoa desmoronar. Betty imediatamente soltou o carrinho da filha e, com o estômago revirado,
correu para a casa mais próxima, gritando por ajuda. Ela não sabia, mas tinha acabado de encontrar o corpo de Elizabeth Short, a garota que o mundo em breve conheceria como a Dália Negra. O terror em seu coração ecoaria por toda Los Angeles, transformando uma simples manhã em um pesadelo. Elizabeth Short não era de Los Angeles. Seu sotaque da costa leste ainda se misturava com um ar quente e as promessas sussurradas de Hollywood. Para ela, a cidade não era um lugar para viver, mas um palco gigantesco onde sua vida finalmente começaria. Ela tinha 22 anos, mas os olhos carregavam um cansaço que a fazia parecer mais velha. Chegou com o mesmo roteiro clichê de milhares de outras garotas. Linda, jovem, cheia de esperança, buscando o estrelato. No entanto, o glamour que ela tanto imaginava era apenas uma fachada. Ela vivia de pequenos trabalhos como garçonete e atendente de cinema, trocando turnos intermináveis por noites em festas baratas, na esperança de conhecer a pessoa certa. Sua aparência, no entanto, a fazia se destacar na multidão. Com seus olhos azuis penetrantes, pele branca e cabelos pretos como ébano, ela tinha a aura de uma estrela de cinema. Seu estilo era marcante, roupas escuras e austeras que a faziam parecer uma figura de um filme noir. Os homens a chamavam de a Dália Negra, uma referência que para ela era um apelido carinhoso e um sinal de que estava no caminho certo. Mas por trás da fachada misteriosa havia uma garota romântica. Ela colecionava fotos de militares, apaixonava-se facilmente e sonhava em se casar, mesmo que a vida parecesse puxá-la para o outro lado da linha. A Dália Negra era uma figura enigmática mesmo para seus amigos mais próximos. Ela era gentil, mas também tinha um lado errante, mudando de endereço e emprego frequentemente. Parecia sempre à beira de algo grande, mas nunca conseguia se firmar em nada. Em 1946, Elizabeth se mudou para a Califórnia para se reconciliar com o pai, que havia se mudado para lá. No entanto, a relação deles se deteriorou rapidamente. O pai a tratava com desprezo e se recusava a sustentá-la. Elizabeth, mais uma vez, se sentiu sozinha e sem rumo, uma peregrina em sua própria vida. E foi essa busca incessante por um lugar no mundo que a levou a se misturar com pessoas cada vez mais perigosas. Ela tinha uma lista de contatos em seu caderno de endereços que leria como um dossiê de Los Angeles. Playboys ricos, médicos renomados, oficiais da Força Aérea. Ela flertava com a escuridão, vivendo uma vida que era metade sonho, metade pesadelo. Seu último dia, o 9 de janeiro de 1947, foi um borrão de festas e encontros. Um último ato em uma peça que em breve se transformaria em tragédia. A cena final de Elizabeth Short, a garota que buscava o estrelato, não foi em um palco, mas em um beco escuro, no qual seu sorriso trágico e o seu corpo mutilado se tornariam a sua herança final. Medford, Massachusetts, início dos anos 1930. O inverno castigava a pequena cidade com sua neve pesada e ventos gelados. No bairro modesto onde morava a família Short, a casa de madeira branca rangia a cada rajada, como se reclamasse da dureza dos tempos. Dentro, o cheiro de pão recém-assado misturava-se ao frio que entrava pelas frestas das janelas. Phoebe, a mãe de Elizabeth, fazia o possível para manter o lar acolhedor, apesar da ausência do marido, que havia desaparecido anos antes, deixando-a sozinha com 5 filhas. Elizabeth, ainda uma garotinha de cabelos negros e olhos grandes, passava horas diante do rádio da sala.
O chiado das frequências se transformava em um portal mágico quando a voz de um locutor anunciava: direto de Hollywood, a capital do cinema. O coração da menina batia mais rápido. Ela imaginava-se no meio daqueles palcos dourados, cercada de vestidos cintilantes e luzes que nunca se apagavam. Mamãe, um dia vou ser atriz. Vou estar no rádio, no cinema, todo mundo vai me conhecer, dizia com um entusiasmo que contrastava com as paredes descascadas da casa. Phoebe sorria, cansada, mas encorajava a filha. Você é especial, Betty. Só não esqueça que o mundo nem sempre é justo. Essas palavras ficariam gravadas no coração da menina. Desde cedo, Elizabeth sabia que sua vida seria maior do que as ruas estreitas de Medford. O vazio deixado pelo pai era um fantasma silencioso. Às vezes, à noite, ela ficava na janela olhando o céu e se perguntava onde ele estava, por que a havia abandonado. A ausência se transformava em combustível. Ela queria ser alguém para nunca mais ser esquecida. Naquele inverno, Elizabeth correu pela rua coberta de neve, os cabelos negros contrastando com o branco gelado. Sorriu, imaginando-se uma estrela de cinema. Era apenas uma criança, mas dentro dela já nascia a Dália Negra, a jovem que buscaria brilhar em um palco que um dia também a engoliria. Naquele dia, 9 de janeiro de 1947, a Los Angeles que Elizabeth conhecia parecia mais promissora do que nunca. Ela estava no bar do Hotel Biltmore, no centro da cidade. Uma joia art deco cheia de gente bonita, risadas e a fumaça de cigarros que parecia dançar no ar. Era um lugar de esperança, onde jovens como ela vinham para tentar a sorte. Elizabeth estava com o corretor Robert Manley. Ele a havia convidado para um jantar e havia prometido uma viagem para San Diego para visitar a irmã dele. A Dália Negra, em seu vestido preto de malha, era a personificação do sonho americano. Ela estava sorrindo, parecendo feliz. Elizabeth sempre foi uma mulher que vivia o momento. Ela não pensava no que aconteceria amanhã, apenas no que aconteceria na próxima hora. E a próxima hora seria a última de sua vida. Após o jantar, Manley a deixou no Hotel Biltmore e foi o último a vê-la com vida. O que aconteceu depois, só podemos imaginar. Talvez ela tenha conhecido um amigo, talvez tenha entrado em um táxi, talvez tenha ido para uma festa. O que sabemos, no entanto, é que nos dias que se seguiram, Elizabeth Short parou de fazer suas ligações diárias para sua mãe e amigos. Seus últimos dias foram um borrão de festas e encontros, um último ato em uma peça que, em breve, se transformaria em tragédia. Hollywood Hills, fevereiro de 1946. A noite estava carregada de promessas. Do alto das colinas, a cidade brilhava como um tapete de estrelas artificiais. As luzes dos letreiros de neon piscando no ritmo frenético da vida noturna. Carros conversíveis desfilavam pelas ruas íngremes, levando jovens e velhos que buscavam a mesma coisa: esquecer-se por algumas horas da guerra que havia terminado, da rotina ou da solidão. Elizabeth Short, com um vestido preto justo, subia os degraus de mármore de uma mansão luxuosa. Dentro, a festa parecia saída de um filme. O jazz ecoava em cada canto. Taças tilintavam, cigarros brilhavam como vagalumes em meio à fumaça espessa. Atrizes iniciantes, produtores veteranos e militares recém-chegados misturavam-se em conversas cheias de riso artificial. Elizabeth circulava, com os seus olhos azuis atentos. Para uns, ela era apenas mais uma aspirante. Para outros, um enigma envolto em charme. Homens a olhavam como quem avalia uma joia rara.
Um produtor de bigode fino se aproximou. Você deveria passar amanhã no meu escritório. Posso abrir algumas portas para garotas como você. Elizabeth sorriu, mas desviou o olhar. Sabia que promessas em Hollywood vinham sempre acompanhadas de sombras. Ao longe, uma amiga, Dorothy, também atriz iniciante, a puxou pelo braço. Betty, cuidado! Esses homens não oferecem nada de graça. Alguns deles... A voz falhou e ela preferiu não terminar. A festa continuou até o amanhecer, mas para Elizabeth ficou a sensação de que havia atravessado uma porta invisível. A noite não fora apenas de diversão. Era um aviso de que o mundo que ela desejava conquistar tinha um preço e que talvez esse preço fosse alto demais. A sirene que rasgou o ar da manhã não soou como aviso, mas como uma trilha sonora para o inferno. Em poucos minutos, o terreno baldio em Leimert Park foi inundado por viaturas de patrulha e carros de detetives, com seus faróis cortando a neblina e iluminando a cena que já era assustadora. Aos poucos, uma multidão de curiosos e jornalistas começou a se aglomerar nas esquinas, forçando a polícia a colocar um cordão de isolamento improvisado. A curiosidade em seus rostos, no entanto, era rapidamente substituída por horror ao notar a silhueta no meio do mato alto. O detetive Harry Hanson, um veterano com anos de experiência em crimes violentos, foi o primeiro a se aproximar. Ele tinha visto de tudo: corpos baleados, gangues, roubos, assassinatos, mas a visão que o esperava no mato o fez parar. Ele não conseguia tirar os olhos do corpo, que parecia um manequim de vitrine, com a pele branca e a perfeição de uma obra de arte bizarra. Era o trabalho de um louco. Hanson se abaixou, notando a ausência de sangue na grama. O corpo, ele percebeu, havia sido lavado e, em seguida, posicionado ali. O assassino não apenas matou Elizabeth Short, ele a preparou, exibiu-a para o mundo. O corte no rosto, a boca forçada em um sorriso que chegava até as orelhas, era uma assinatura. Era o tipo de crime que não era feito por ódio, mas por um prazer doentio. O ar gelado parecia carregar o cheiro metálico e forte de sangue, uma presença invisível que se infiltrava no ar e nos corações de todos os que estavam por perto. Em poucos minutos, o terreno se encheu de legistas e fotógrafos da polícia. O zumbido dos fotógrafos e as conversas abafadas se misturavam à tensão, mas o horror não ficou contido. E então, os primeiros repórteres chegaram, com seus ternos e chapéus, farejando a tragédia como abutres. Eles não queriam a história, mas a manchete mais sensacionalista. E naquele terreno baldio, eles encontraram a história perfeita. A jovem, a aspirante à estrela, a Dália Negra, tinha seu ato final em um palco de terror. E o circo de horrores apenas havia começado. A notícia do corpo encontrado em um terreno baldio se espalhou por Los Angeles como um incêndio. Nas rádios, as vozes dos locutores, geralmente joviais, ganharam um tom sombrio. Jornais de tiragem nacional como o Los Angeles Examiner e o Herald Express competiam pela manchete mais macabra, publicando fotos explícitas do corpo, mesmo antes que a polícia confirmasse a identidade da vítima. A Dália Negra, com seu corpo cortado e desfigurado, se tornou a nova celebridade da cidade. Uma figura de horror que ocupava as páginas dos jornais ao lado de estrelas de cinema. A cidade, que antes vivia sob a promessa de Hollywood, se viu mergulhada em um pesadelo. Em bares, as conversas giravam em torno da vítima e dos detalhes mais sórdidos do crime. As pessoas sussurravam sobre a Dália, uma mistura de medo e fascínio mórbido que se espalhava de boca em boca. Mas o que aterrorizou a polícia foi a reação do público.
Em poucos dias, dezenas de pessoas ligaram para a delegacia confessando o crime. Homens e mulheres, alguns bêbados e outros em busca de fama, se apresentavam como o assassino. A polícia, desesperada para resolver o caso, teve que investigar cada uma das confissões, perdendo tempo valioso e esgotando os poucos recursos que tinham. O assassino, que observava o caos, deve ter se divertido. Ele não apenas cometeu um crime brutal, mas transformou a cidade inteira em um teatro de horror, com cada manchete e cada confissão falsa servindo como um eco de sua maldade. O caso da Dália Negra não era mais sobre encontrar o assassino, mas sim sobre a cidade de Los Angeles se vendo refletida em um espelho que mostrava um mundo de corrupção, mentira e depravação. Redação do Los Angeles Examiner, manhã de 16 de janeiro de 1947. As máquinas de escrever batiam sem parar, como uma sinfonia metálica. O cheiro de tinta e papel queimado misturava-se ao aroma forte de café barato. Pilhas de jornais estavam espalhadas por todo canto. O editor-chefe, de suspensórios e charuto na boca, gritava ordens. Quero essa manchete maior, mais sangue, mais drama. O público quer horror e vamos dar horror. Fotografias do corpo de Elizabeth Short passavam de mão em mão. Um repórter mais jovem, recém-chegado da faculdade, hesitou ao ver as imagens. Senhor, publicar isso não seria exploração? O editor deu uma gargalhada seca. Exploração? Isso é jornalismo, garoto. Quer salvar almas? Vá para a igreja. Quer vender jornais? Escreva que o monstro anda solto nas ruas de Los Angeles. As máquinas voltaram a ranger, manchetes surgindo em segundos. O sorriso da morte, a estrela que nunca brilhou. Naquele dia, o caso deixou de ser apenas uma tragédia e se tornou um espetáculo nacional, alimentado pela ganância dos jornais. O caos no terreno baldio era apenas o começo. Em uma cidade em pânico, o assassino fez sua jogada. Na tarde de 24 de janeiro, um carteiro chegou à porta do Los Angeles Examiner, o maior jornal da cidade. Ele entregou um pacote, que à primeira vista parecia comum, mas ao ser aberto, revelou uma série de itens pessoais de Elizabeth Short. Seu cartão de segurança social, sua certidão de nascimento e um caderno de endereços. Todos os itens estavam manchados com sangue e tinham a caligrafia de um recém-nascido. A acompanhar os itens, uma carta provocadora, escrita com letras recortadas de jornais e uma caligrafia trêmida e estranha, na qual o autor se gabava de sua crueldade e zombava da ineficácia da polícia. Ele se auto-intitulava o Vingador da Dália Negra. A polícia de Los Angeles, desesperada, tentava desesperadamente encontrar uma pista. Mas o assassino parecia não cometer nenhum erro. Ele não era apenas cruel, era inteligente e calculista. Usava a imprensa como um palco para sua maldade, sabendo que cada pacote ou carta seria manchete. A mídia, sedenta por atenção e vendas, não hesitou em ser sua aliada. O Exame e outros jornais publicaram as cartas e os detalhes dos crimes, transformando o assassino numa celebridade sombria e o caso em um circo nacional. A cada nova provocação, a polícia se sentia mais humilhada. A caixa de pistas falsas se enchia de ligações de pessoas que queriam atenção e a linha telefônica do Departamento de Polícia de Los Angeles tocava incessantemente. E enquanto os detetives perseguiam fantasmas, o verdadeiro assassino se divertia, observando o caos que havia criado. Ele estava sempre um passo à frente, com um senso de humor doentio, deixando a cidade em um estado de pânico e paranoia. O jogo não era mais sobre encontrar o assassino. Era sobre o assassino provar que ninguém, nem mesmo a polícia de Los Angeles,
Podia pegá-lo. Los Angeles, fevereiro de 1947. A cidade inteira parecia respirar medo. Em um bar simples no centro, homens comentavam entre goles de uísque. Se esse assassino fez isso com ela, o que mais pode fazer? Em casas de subúrbio, mães fechavam janelas antes do pôr do sol. Jovens se olhavam com mistura de fascínio e terror, algumas imitando o estilo da Dália Negra, como se vestir-se de preto fosse uma forma de se aproximar de sua lenda sombria. Uma dona de casa, ao ver a filha adolescente sair para o cinema, implorou: "Não volte tarde. Você ouviu o que aconteceu com aquela moça?" Até os policiais sentiam o peso do caso. Um deles, ao beijar a esposa antes do trabalho, ouviu: "E se for você que encontrar o próximo corpo?" O assassinato de Elizabeth Short não foi apenas um crime. Tornou-se uma sombra que se infiltrava em cada lar, corroendo a confiança na cidade dos sonhos. A vida do Dr. George Holdem era uma obra de arte bizarra, tão bizarra quanto os quadros surrealistas que ele colecionava. Ele não era apenas um médico. Era um cirurgião renomado com um ar de gênio incompreendido. Sua mansão, projetada por ninguém menos que Frank Lloyd Wright, era um santuário modernista no topo de Hollywood. Ali, ele organizava festas que eram a definição de boemia, com o jazz ecoando pelos corredores, artistas surrealistas recitando poemas e a nata da sociedade de Los Angeles se misturando com o submundo da cidade. Holdem era conhecido por seu fascínio com a arte e o corpo humano, uma combinação que para ele era tanto sua profissão quanto seu hobby. Em sua galeria de arte privada, ele tinha quadros que retratavam corpos femininos desmembrados. Sua filha, Tamar, uma jovem que morava na casa com o pai, sentia um calafrio quando observava os quadros, mas nunca conseguia entender o porquê. Ela não sabia que os pais a filmavam secretamente, em uma obsessão doentia que era apenas a ponta do iceberg. O detetive Steve Hoddle, seu filho, foi quem ligou os pontos. Anos depois do crime, ele encontrou o diário do pai, que continha anotações sobre uma mulher que se parecia com Elizabeth Short e a data do crime. E, mais assustador, ele encontrou fotografias de mulheres que se assemelhavam a Elizabeth, tiradas pelo próprio Hoddle. A suspeita de Steve se tornou uma obsessão. O pai, o homem que ele respeitava, era um monstro. Um cirurgião que usava o seu conhecimento do corpo humano para cometer atos de barbaridade. A cada evidência que Steve encontrava, o caso da Dália Negra, antes um mistério insolúvel, ganhava uma forma perturbadora, mostrando que o assassino se escondia à vista de todos em sua mansão, se divertindo com a caça que havia criado. Um bar decadente no centro de Los Angeles, março de 1947. A luz era fraca, as paredes úmidas de fumaça. Um homem suado, cambaleante, levantou-se sobre a mesa e gritou: Fui eu! Eu matei a Dália Negra! Todos se calaram. 2 policiais que bebiam discretamente o arrastaram para fora. No interrogatório, o bêbado mal conseguia se manter em pé. Então, conte como fez, disse o detetive cansado. Eu a cortei com uma faca de açougue. Mas não sabia o nome de Elizabeth, não sabia onde o corpo havia sido encontrado. Apenas queria alguns minutos de fama. Esse não foi o único. Nas semanas seguintes, dezenas de homens e mulheres apareceram com confissões. Uns buscavam notoriedade, outros estavam simplesmente perturbados. Mas para os detetives, cada confissão era tempo perdido, uma névoa que escondia a verdade. O assassino real, onde quer que estivesse, ria na escuridão. O ano era 1950. As pistas falsas e as confissões inúteis haviam esgotado a paciência da polícia de Los Angeles.
Com o caso da Dália Negra esfriando e a pressão pública crescendo, os detetives, desesperados, obtiveram uma ordem judicial para grampear o telefone e os cômodos da mansão do Dr. George Hodel. A Operação Vigilância transformou o refúgio do médico em um palco de vigilância. Microfones escondidos foram instalados em pontos estratégicos da casa, transformando as paredes em ouvidos atentos. Por mais de um mês, a polícia ouviu tudo. Conversas mundanas, risadas, o som de copos se chocando nas festas e, no fundo, a melodia constante de jazz. O que eles buscavam era uma confissão, uma pista, uma palavra que ligasse Hodel ao crime. A paciência valeu a pena, mas o que eles encontraram foi mais perturbador do que poderiam imaginar. Em uma das gravações, em meio ao som abafado de copos e risadas, a voz de Hodel ecoou. Ele falava com uma mulher não identificada e a conversa tomou um rumo sinistro. A voz dele, calma e calculista, disse as palavras que assombrariam os detetives por décadas. Suponha que eu matei a Dália Negra. Não haveria como eles me pegarem agora. Minha assistente sabe de tudo. Ela está morta. A gravação, que deveria ser a prova definitiva, foi considerada inconclusiva pela polícia da época. Mas para muitos, é a confissão mais clara de um criminoso que se gabava de sua inteligência, sabendo que a polícia o estava ouvindo. Em outra fita, os detetives ouviram o som de uma máquina de escrever. O som do teclado era constante e ritmado. Mas de repente ele parou. E em meio ao silêncio, a voz de Hodel é ouvida com um tom frio e desafiador. Eles não podem provar nada, a não ser que o corpo esteja lá. A gravação parou por um momento, mas depois recomeçou, e o som de uma lâmina sendo afiada é ouvido. O que aconteceu depois daquela gravação nunca foi revelado, mas a polícia acredita que Hodel estava cometendo outro crime naquele exato momento, sabendo que os detetives estavam ouvindo. Um jogo doentio de gato e rato. Para o detetive Steve Hodel, a morte da Dália Negra não era um caso isolado, mas o primeiro ato de uma peça de terror. Ele descobriu que seu pai estava conectado a uma série de outros assassinatos não resolvidos, crimes tão brutais e simbólicos quanto o de Elizabeth. A primeira a ser ligada foi Jan French, uma enfermeira encontrada morta e brutalmente agredida apenas algumas semanas após a Dália. A forma como seu corpo foi mutilado e a mensagem sinistra deixada em seu estômago era um eco assustador do crime anterior. Para Steve, isso era uma prova de que seu pai não apenas matou Elizabeth, mas também zombou da polícia ao cometer outro crime. A investigação de Steve Hodel também o levou a um mistério ainda mais antigo: o caso das assinaturas de torso. A polícia de Los Angeles, na década de 1930, lidou com uma série de assassinatos em que as vítimas eram desmembradas e seus corpos abandonados. A brutalidade cirúrgica e a aparente falta de motivação faziam com que os crimes parecessem mais uma obra de arte doentia do que um ato de paixão ou raiva. Steve encontrou em seu pai, com seu conhecimento em anatomia e sua fascinação com o bizarro, o elo perdido para esses crimes. A fuga do Dr. Hodel para as Filipinas, onde viveu por décadas, foi vista por Steve como uma confissão silenciosa, um escape de um sistema legal que, por alguma razão, não conseguiu pegá-lo. O caso da Dália Negra, sob essa nova ótica, não era um fracasso, mas o resultado de um monstro que se escondia à vista de todos no seio da alta sociedade
e que aterrorizava a cidade em uma escala que a polícia da época não conseguia ou não queria entender. Enquanto a polícia se perdia em pistas falsas e a imprensa transformava o caso em um circo, a verdadeira investigação, para alguns, estava focada em uma direção completamente diferente: o poder. A teoria é que Elizabeth Short não foi assassinada por um único maníaco, mas sim por um grupo de homens poderosos de Hollywood, que a usaram em seus jogos sádicos antes de descartá-la de forma brutal. Elizabeth era uma figura que se movia nas bordas da alta sociedade de Los Angeles. Ela frequentava festas de alto padrão, flertava com produtores de cinema e se envolvia com figuras ricas e influentes que poderiam impulsionar sua carreira. Mas para muitos, essas conexões não eram para fama, mas para dinheiro e sexo. A Dália Negra, nesse contexto, não era uma aspirante à estrela, mas sim uma isca para um mundo de perversão e segredos. Acredita-se que ela tenha descoberto algo que não devia, talvez um segredo envolvendo um dos poderosos de Hollywood, e seu assassinato foi a forma de calar a todos. O corte em sua boca, de orelha a orelha, não foi apenas uma tortura. Era uma assinatura, uma mensagem clara para o mundo de Hollywood. Fiquem de boca fechada, ou acabarão como ela. Esse sorriso de Glasgow era uma punição, um símbolo de que a fofoca e o perigo de expor segredos tinham um preço. A dissecção cirúrgica do corpo, com os órgãos removidos e o corpo dividido ao meio, sugere que o assassino era um cirurgião ou um médico, um profissional que se sentia confortável com a anatomia. Em uma das teorias mais controversas, o crime teria sido um ritual satânico ou uma iniciação para um grupo secreto, onde a morte de Elizabeth era o sacrifício final. As luzes de Hollywood, que pareciam prometer um futuro de fama e fortuna, na verdade escondiam um mundo sombrio e cruel, no qual as almas ambiciosas de jovens como Elizabeth Short eram consumidas e descartadas sem cerimônia. Hollywood, 1949. Em um escritório repleto de roteiros e cinzeiros cheios, um repórter investigativo remexia em uma pasta esquecida. Entre contratos e listas de figurantes, encontrou algo estranho. Uma folha datilografada, com nomes de jovens mulheres que frequentavam festas secretas nas colinas. Lá estava o nome: Elizabeth Short. O repórter gelou. A lista incluía atrizes já conhecidas, mas também garotas comuns, usadas como iscas em festas privadas. O rumor dizia que, nessas reuniões, se misturavam drogas, sexo e rituais excêntricos. Antes que pudesse copiar o documento, a porta se abriu. Um produtor poderoso, de olhar frio, entrou e pegou a pasta de suas mãos. Está mexendo em coisas que não lhe dizem respeito, garoto. O silêncio que seguiu era pesado como chumbo. O repórter nunca mais tocou no assunto. E o documento desapareceu, como tantas outras provas que poderiam ter dado um fim ao mistério da Dália Negra. O sol de 1947 se pôs, e com ele, a esperança de solucionar o assassinato da Dália Negra. A imprensa seguiu em frente para o próximo crime, mas a história de Elizabeth Short nunca foi esquecida. Ela se transformou em uma lenda, um conto de horror moderno que aterrorizava as noites de Los Angeles. As pessoas cochichavam sobre ela nos bares, os detetives levavam o caso para casa, e o nome da Dália se tornou um eco de terror. O caso foi transformado em filmes, livros e até em jogos, mas nunca teve um final. O assassino, seja ele o Dr. Rodel, um grupo de homens poderosos,
ou um serial killer desconhecido, nunca foi pego. A falta de provas definitivas, a má conduta policial e o circo midiático se uniram para garantir que a verdade, se é que ela existe, ficasse para sempre escondida nas sombras. A história de Elizabeth Short serve como um lembrete sombrio de que a beleza pode ser frágil e de que a busca pelo sonho americano pode levar a um pesadelo brutal. A Dália Negra se tornou um fantasma que assombra Hollywood. Seu nome se tornou um eco de terror, um lembrete de que, mesmo em uma cidade de sonhos, os pesadelos podem ser reais. O caso nos mostra que, às vezes, as piores histórias não são as que têm um final, mas sim as que permanecem para sempre abertas, assombrando a nossa imaginação.